Manual do Recenseador. CD 1,09. Ministério da Economia. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Censo Demográfico 2022. Manual do Recenseador. CD 1,09. Rio de Janeiro 2022. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Avenida Franklin Roosevelt, 166 Centro 20021, 120 Rio de Janeiro Brasil Direitos Autorais IBGE. 2022. Imagens produzidas antes da pandemia de Covid-19. Sumário. Unidade I. Aprendendo os conceitos fundamentais para o censo demográfico. 5. 1. Conhecendo o IBGE. 7. 2. O Censo Demográfico 2022. 9. 3. Estrutura organizacional. 11.4. Ética e integridade. 12. 4,1. Ética profissional. 13.4,2. Integridade. 14. 5. O recenseador. 19.6. Posto de coleta e equipe. 20. 6,1. Quem é o agente censitário supervisor, ACS, 26,2. Quem é o agente censitário municipal, ACM, 21. 7. Setor censitário e endereço, 22. 7,1. Classificação dos setores censitários, 24. 7,2. Áreas de interesse operacional, AIOS. 27. 7,3. Identificando a área de coleta, 28. 7,4. Mapa do setor censitário, 28. 7,5. Logradouro, quadra e face, 37. 8. Endereço, conceito e componentes, 42. 8,1. Localidade, 42. 8,2. Logradouro, 45. 8,3. CEP, 47. 8,4. Número e modificador, 48. 8,5. Complemento, elemento e valor, 52. 8,6. Ponto de referência, 56. 8,7. Existência de identificação, 57. 8,8. Coordenadas geográficas, 59. 9. Morador, 61. 9,1. Quem deve ser recenseado, 62. 9,2. Pessoas que ocupam duas ou mais residências, 62. 10. Espécie da unidade visitada, 63,11. Domicílio, 64. 11,1. Critérios de separação e independência, 65. 11,2. Classificação dos domicílios, 67. 12. Estabelecimento, 91. 12,1. Estabelecimento agropecuário, EAGRO, 92. 12,2. Estabelecimento de ensino, EENSINO, 95. 12,3. Estabelecimento de saúde, ESAUDE, 96. 12,4. Estabelecimento religioso, ERLIG, 97. 12,5. Estabelecimento de outras finalidades, EOF, 98. 12,6. Dados do estabelecimento nome, 98. 12,7. Dados do estabelecimento, indicador do endereço, 100. 13. Edificação em construção ou em reforma SR, 102. 13,1. Uso planejado da edificação, 102. 13,2. Indicador de construção ou de reforma, 103. 13,3. Endereço com mais de uma espécie, 103. 14. Pendente de espécie da unidade visitada, PEUV, 105. Unidade II, executando a coleta de dados, 107. 15. Reconhecimento, acesso, percurso e cobertura do setor, 109. 15,1. Acesso ao setor censitário, 111. 15,2. Percurso e cobertura do setor, 113.
16. A conduta do recenseador. 144. 16,1. Atitudes, deveres e responsabilidades. 144. 16,2. A preservação do sigilo estatístico. 145. 16,3. Antes de ir a campo. 149. 16,4. Cuidados com o dispositivo móvel de coleta, DMC. 150. 16,5. Procedimentos em campo. 151. 16,6. Conduzindo a entrevista. 153. 16,7. Resistência à abordagem. 153. Glossário. 160. Anexo 1. Procedimentos no DMC. 162. Anexo 2. Povos e comunidades tradicionais. 186. CD 1,09. Unidade I. Aprendendo os conceitos fundamentais para o censo demográfico. CD 1,09. 1. Conhecendo o IBGE. Por mais de 80 anos, o IBGE vem contribuindo para o Brasil com as suas pesquisas e mapeamentos. É um instituto de significado ímpar, dada a importância da sua atuação e dos reflexos que oferece para a sociedade, especialmente para o fortalecimento de políticas públicas. Esperamos que você queira saber mais e sinta-se motivado a colaborar com essa apaixonante instituição. Saiba mais. Se tiver interesse em ampliar seu conhecimento sobre a história do IBGE, visite o portal do Núcleo Virtual da Rede de Memória do IBGE. Disponível no link. Em seus fundamentos, o IBGE é o órgão coordenador e produtor de informações estatísticas e geográficas do país. Para que suas atividades possam cobrir todo o território nacional, a instituição conta com uma rede nacional de pesquisa e disseminação, composta por 27 unidades estaduais, 26 nas capitais dos estados e 1 no Distrito Federal, 570 agências de coleta de dados nos principais municípios. Atenção! A missão do IBGE é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. CD 1,09. O IBGE oferece um panorama objetivo e atual do país, com a produção e a disseminação de informações de natureza estatística, geográfica e ambiental. Essa missão se concretiza quando o IBGE identifica, mapeia e analisa o território. Realiza a contagem da população. Informa como a população vive. Apresenta a evolução da economia a partir de estatísticas do trabalho e da produção. Tais informações, relevantes e confiáveis, são essenciais para a consolidação de uma sociedade democrática e para o planejamento de políticas públicas. CD 1,09. 2. O Censo Demográfico 2022. O censo é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e localidades. Estes dados podem ser utilizados para a definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal. E também como auxílio para a tomada de decisões na área de investimentos, do setor privado. Em 2022, o IBGE realizará o XIII Censo Demográfico, que será um retrato de corpo inteiro do país com o levantamento do perfil da população e das características de seus domicílios. Ou seja, ele nos dirá como somos, quantos somos e como vivemos. No censo 2022, o IBGE visitará cerca de 70 milhões de domicílios brasileiros, espalhados pelos mais de 8,5 milhões de quilômetro ao quadrado do nosso vasto território, para conhecer a situação de vida da população em cada um dos 5.568 municípios. Um trabalho gigantesco que envolve milhares de pessoas. Para chegar a um consenso sobre quais questões serão investigadas no Censo Demográfico 2022, o IBGE promove consultas e debates amplos, com a sociedade brasileira, a comunidade acadêmica e órgãos técnico-governamentais. A partir daí, com a conclusão do censo, o Brasil vai dispor de informações necessárias para conhecer as características das pessoas, onde residem, por exemplo, a fim de planejar políticas e investimentos públicos.
O conjunto de dados coletados trará resultados relacionados a questões fundamentais, como o total da população do país por sexo e faixa etária e como está distribuída no território nacional, a expectativa de vida da população do país, a estimativa de brasileiros que vivem fora do país, o número médio de filhos que uma mulher teria ao final do seu período fértil, o tipo de habitação em que vive a população do país, a proporção da população que tem acesso ao saneamento básico, o nível de instrução da população, as condições de trabalho e o rendimento da população, e distribuição por pertencimento étnico-racial da população brasileira, incluindo povos indígenas e população quilombola. O censo demográfico, assim como qualquer censo, tem como uma das etapas primordiais a coleta de dados. A partir de entrevistas com moradores, o IBGE registra informações sobre os seus modos de vida. Os dados coletados são relativos ao estado de coisas em uma data específica, isto é, a um retrato da situação naquele momento. CD 1,09. É acento agudo preciso adotar uma data específica como referência para evitar divergências entre quantitativos e características da população, que se alteram com o tempo, entre o início e o fim do período da coleta. Atenção! É acento agudo importante que você não se esqueça da data de referência para o Censo Demográfico 2022, que é meia-noite do dia 31 de maio para 1º de junho de 2022. Isto significa que os recenseadores deverão considerar a realidade desse instante do tempo como referência para a coleta de dados. CD 1,09. 3. Estrutura organizacional. O Censo Demográfico 2022 constitui uma grande operação estatística, mobilizando milhares de pessoas desde a fase de planejamento até a divulgação dos resultados. Para atingir os objetivos da operação, a estrutura organizacional do Censo Demográfico 2022 tem como ponto de partida a estrutura que o IBGE já mantém em cada estado, a estrutura da Unidade Estadual. A unidade estadual representa o instituto em seu respectivo território. O esquema a seguir apresenta, para cada estado, os tipos de agentes que atuam na operação, bem como os locais a que se vinculam. Estrutura censitária simplificada, Censo Demográfico 2022. CD 1,09. 4. Ética e integridade. Não começamos éticos, a ética não é ponto de partida, mas ponto de chegada. Por não começarmos éticos, vivemos crises, dificuldades e impasses. É preciso que, enquanto coletividade, lutemos para minimizar a luz, pondo nossos ideais em prática. 1. É acento agudo lugar comum ouvirmos frases como: a ética é muito importante ou precisamos ser mais éticos. Mas o que é exatamente ética? Todos os dias somos envolvidos em situações que nos exigem tomar decisões, devolver o troco extra ou não, denunciar uma infração ou fazer vista grossa, usar canudos plásticos ou não, namorar esta ou aquela pessoa. Elas surgem quando estamos a caminho do trabalho, no mercado, no transporte público, na convivência familiar, nas redes sociais. As ações que praticamos em nossas vidas têm consequências, boas ou más, não é verdade? Dependendo da forma com que lidamos com cada situação, obtemos, no final das contas, resultados positivos ou negativos. Segundo o filósofo Paul Ricoeur, a ética tem como busca original a vida boa, com o outro e para o outro, dentro de instituições justas. 2. Pensar sobre nossas ações é uma tarefa cotidiana. Ela envolve refletir sobre o que pode ser melhor para o outro e para o coletivo, por vezes acima de interesses individuais. Pensar dessa maneira constitui uma regra de pensamento e um agir ético, em busca de uma sociedade mais justa. A reflexão ética propõe que bons princípios podem nos ajudar a prever melhor as nossas ações. Eles nos deixariam sempre preparados para lidar com situações adversas que extrapolam receitas de bolo, ou orientações de um manual. Por exemplo, no seu dia a dia de trabalho, você poderá se deparar com situações difíceis no trato com as pessoas. Principalmente em temas tão sensíveis como os que são tratados no censo.
tanto na interação com a equipe de trabalho, quanto na interação com os informantes. Durante toda a entrevista, por exemplo, o juízo particular do recenseador não deve prevalecer sobre os princípios de aplicação do questionário, estabelecidos em diversas instâncias de especialistas, em prol da confiança dos dados coletados, utilizados por políticas públicas. Uma adaptação de excerto de Marcondes, Danilo. Crise da Ética e Sociedade Brasileira. Estadão. Com.br. São Paulo, 3 de maio de 2017. Disponível em Menor que Fausto Macedo, Crise da Ética e Sociedade Brasileira, maior que. Acesso em 30 de julho de 2019. 2 Riquer, Paul. Só a meme come um altre. Paris, Soil, 1990 Apud. Pereira, Luiz. Paul Riquer, O Caminho da Sabedoria Prática. Diacritica, Braga, V. 26, número 2, p. 470 a 489, 2012. Disponível em menor que, NRM igual a ISO maior que. Acesso em 30 de julho de 2019. CD 1,09. No IBGE, cada agente que o compõe tem a oportunidade de contribuir para um serviço de grandes proporções em favor do interesse social. Para desempenhar uma boa contribuição por meio de seu agir, os agentes públicos têm à disposição um outro princípio essencial além da ética: a integridade. Esse princípio rege relações e procedimentos dentro de um órgão público para preservá-lo especificamente da corrupção. 4,1. Ética profissional. O IBGE oferece a seus agentes públicos um código de ética profissional, para orientá-los a agir eticamente em seu dia a dia. O agente IBGEano deve zelar pela qualidade dos processos de produção das informações oficiais, adotando critérios de boas práticas tanto nas atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio. Agir com dignidade, decoro, zelo, eficácia, eficiência e consciência dos princípios morais, seja no exercício do cargo ou função, seja fora de seu âmbito. Por exemplo, constitui falta de zelo com a instituição causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou má vontade. Entende-se por agente público todo aquele que por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico preste serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira, a órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta. Art. 19, parágrafo único, da Resolução R. PR número 06/2013, que institui e aprova o regimento interno da Comissão de Ética do IBGE. O agente público deve trabalhar em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colaborando para o cumprimento das atividades da instituição. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados contribuem para a boa prática profissional. Tratar mal uma pessoa significa causar-lhe dano moral. Atenção! Ter ética profissional é ponderar sobre as ações realizadas no exercício de uma profissão. Esta reflexão deve anteceder a prática profissional, ou seja, ela deve orientar o que devemos fazer e como devemos fazer. O senso, como qualquer operação, para ser bem executado, não depende apenas das boas orientações que o Instituto fornece a seus colaboradores, mas também do empenho e da conduta que estes demonstram e transferem para o seu trabalho. A forma como você se relaciona com as pessoas nas diversas circunstâncias de trabalho da operação exercerá grande influência na qualidade dos resultados obtidos. Um tratamento profissional, seguro, respeitoso, enfim, ético, com sua equipe de trabalho e com os cidadãos, que forneceram as informações, é muito importante. O Código de Ética Profissional do IBGE funciona como um documento de referência para todos os agentes públicos a serviço da instituição. A partir de sua leitura e análise, será possível uma melhor reflexão sobre a conduta a ser adotada em cada situação. CD 1,09. 4,2. Integridade.
A busca pela promoção de uma cultura ética e íntegra nas organizações públicas e privadas tem sido uma preocupação, não só no Brasil, como no mundo. Mas o que é integridade? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, esclarece que a integridade pública tem por objetivo proteger o interesse público sobre interesses privados e dar-lhe prioridade sobre estes no âmbito do setor público, por meio da conformidade e adesão coerente a valores éticos, princípios e normas comuns. 3. De maneira complementar, o Ministério da Economia caracteriza a integridade como o princípio da governança pública que previne e remedia práticas de corrupção nas instituições públicas. Isto é, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta, das quais são exemplos a manipulação de dados, informações e o extravio de recursos materiais. 4. As quebras de integridade afetam o governo, as empresas e as pessoas. 5. De que maneira? Os governos. Minando a democracia e o Estado de Direito. Prejudicando o desenvolvimento em geral. Provocando a desmoralização e a perda de confiança no governo e nas instituições públicas, e aumentando os custos e reduzindo a qualidade dos serviços públicos. As empresas. Distorcendo o mercado e desestimulando os investimentos, aumentando os custos das empresas. Reduzindo a produtividade, e empurrando empresas para a informalidade. As pessoas. Piorando a qualidade de vida e perpetuando a pobreza, arruinando carreiras e reputações. Negando acesso a serviços básicos, e gerando sentimento de desilusão. Como agentes públicos, é fundamental que saibamos como as ações gerenciais de controle norteiam as nossas atividades. Ações que primam pela ética, integridade pública e transparência. 3. OCDE, Organization de Cooperation and de Development Economics. Recommendation Integrite Public. Disponível em menor que PDF maior que. Acesso em 27 de janeiro de 2020. Tradução livre. 4 CF. Portaria número 239, de 23 de maio de 2019. 5 CF. Escola Superior do Tribunal de Contas da União. Fundamentos da Integridade Pública, Prevenindo a Corrupção, 2020. Disponível em PHP, Search igual a 2020% 2 FPIAPUW01. Acesso em JUU 2020. CD 1,09. O IBGE, conhecedor do papel relevante que exerce para a sociedade, vem elaborando uma série de medidas para o fortalecimento da integridade institucional, visando ao alcance de seus objetivos e de sua missão, retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. Uma quebra de integridade muito delicada para o IBGE é o uso indevido ou manipulação de dados, informações na operação censitária. São exemplos de uso indevido ou manipulação de dados, informações, acesso ou concessão de acesso indevido aos dados e informações, inclusive com uso de persuasão e aproveitando-se de eventual ingenuidade dos usuários, acesso ou concessão de acesso a dados ou informações restritas para uso ou divulgação indevida, e manipulação e alteração de dados e informações em benefício próprio ou de terceiros. Atenção! A Lei Federal nº 5.534, 1968, modificada pela Lei Federal nº 5.878, 1973 e regulamentada pelo Decreto nº 73.177, 1973, assegura aos informantes das pesquisas realizadas pelo IBGE o sigilo das informações prestadas. 4. 2,1. Atos ilícitos e desvios de conduta, quebra de integridade. Na perspectiva do indivíduo, podemos conceituar integridade como a qualidade daquele que se comporta da maneira correta, honesta e contrária à corrupção. 6. Quando algum ilícito é cometido, há uma quebra de integridade. É dever de todo agente público, ao presenciar alguma irregularidade, denunciar. Vejamos, a seguir, alguns conceitos relacionados à quebra de integridade. 4.2.1.1. Corrupção.
Segundo a organização Transparência Internacional, a corrupção é definida como o abuso do poder confiado para ganhos privados. 7. Este abuso de poder envolve a prática de atos ilícitos ou ilegítimos de forma deliberada ou intencional, e é caracterizado pela quebra de confiança por parte do agente que comete o ato. Pode envolver agentes públicos ou privados. 6. Sebrae. Integridade para pequenos negócios. Construa o país que desejamos a partir da sua empresa. 2017. Disponível em menor que integridade por 120 para por 120 pequenos por 120 neg por C3 por B3 cios.pdf. Acesso em JUU 2020. 7. Transparência Internacional. Perguntas frequentes, 2019. Disponível em https://transparenciainternacional.org.br/quem somos perguntas frequentes. Acesso em JUU 2020. CD 1,09. O ganho privado, ainda que seja, geralmente, de ordem econômica, pode ser de qualquer natureza, inclusive a fuga de uma obrigação, e pode ser destinada ao agente que comete o abuso de poder ou a um terceiro. 8. A corrupção é um grave problema no país e no mundo, pois dificulta a boa aplicação dos recursos financeiros e o progresso, sendo necessários todos os esforços para combatê-la. A integridade pública é uma resposta estratégica neste combate. 4.2.1.2. Fraude. Pela norma ISA 240 da International Auditing and Assurance Standards Board, IASB 9, fraude é acento agudo 1, ato intencional praticado por um ou mais indivíduos, entre gestores, responsáveis pela governança, empregados ou terceiros, envolvendo o uso de falsidade para obter uma vantagem injusta ou ilegal. A fraude pressupõe a intenção de praticar o ato ilícito. Distinguindo-se da fraude, o erro é acento agudo um ato não intencional resultante de omissão, desatenção, má interpretação, fruto de descuidos ou engano. Comete fraude até o agente que não se beneficia dela. A intenção é um elemento importante para diferenciar a fraude do erro. 4.2.1.3. Detecção. Ainda que o IBGE adote práticas de prevenção em seus processos de trabalho, alguns agentes podem decidir cometer fraude e corrupção, porque julgariam os riscos baixos, ora porque obteriam benefícios altos. A fim de combater a fraude ou corrupção ocasionais, o IBGE vem aprimorando vários mecanismos de detecção, por meio de atividades e técnicas, capazes de apontá-las. 4.2.1.4. Pressão ilegal para influenciar agente público. Caso ocorram, no decorrer do trabalho, pressões explícitas ou implícitas que influenciem indevidamente a atuação do agente público, fique atento e denuncie. 8. Brasil. Tribunal de Contas da União. Referencial de combate à fraude e corrupção, aplicável a órgãos e entidades da administração pública. Tribunal de Contas da União. Brasília, TCU, segunda edição, 2018. Disponível em corrupção.htm. Acesso em JUU 2020. 9. International Auditing and Assurance Standards Board é um órgão normalizador independente, definindo padrões internacionais para auditoria, controle da qualidade, avaliação e serviços relacionados, facilitando a convergência das normas nacionais e internacionais. CD 1,09. Essas pressões podem provir de superiores hierárquicos, ordem interna, de colegas de trabalho, ordem organizacional, ou de agentes políticos e sociais, ordem externa. Exemplos de pressões são: pretender convencer funcionários subordinados a violar a sua conduta devida, utilizar indevidamente ou manipular dados, informações, quebrar o sigilo da informação. 10. Atenção! Ocasionais irregularidades serão apuradas com rigor, de acordo com as legislações vigentes. Outros exemplos de violações de integridade. O IBGE tem uma comissão de ética, e qualquer cidadão pode recorrer a ela para denunciar casos de conduta antiética do agente público do IBGE, para instauração de procedimento formal, através do e-mail etica@ibge.gov.br. E desvio ético ou de conduta.
Atraso no andamento dos trabalhos, por conduta profissional dissonante dos interesses institucionais, execução de atividades alheias ao serviço, durante o expediente, uso do cargo ou função para favorecimento pessoal ou de terceiros, não realização das atribuições com zelo, dedicação, presteza, responsabilidade e qualidade, não cumprimento da carga horária, ou ausência do trabalho, sem prévio aviso ou autorização da chefia, omissão do servidor em denunciar ou representar ocorrência de irregularidade, assédio moral ou sexual, e discriminação de raça, gênero, religião, origem e orientação sexual. E uso indevido ou manipulação de dados e informações. Acesso ou concessão de acesso indevido aos dados e informações, inclusive com uso de persuasão e eventual ingenuidade dos usuários, acesso ou concessão de acesso a dados ou informações restritas para uso ou divulgação indevida, e manipulação e alteração de dados e informações em benefício próprio ou de terceiros. 10 Escola Superior do Tribunal de Contas da União. Fundamentos da Integridade Pública, Prevenindo a Corrupção, 2020. Disponível em PHP, Search igual a 2020% 2 FPI APUW 01. Acesso em JUU 2020. CD 1,09. III desvio de pessoal ou de recursos materiais. Desvio de função de contratados. Utilização de recursos logísticos e materiais em finalidade estranha às necessidades do serviço. Os exemplos de quebra de integridade não se esgotam nesta lista. Cabe ao agente público atentar que os atos ilícitos e desvios de condutas estão passíveis de penalidades e sanções previstas em leis ou normativos internos. 4. 2,2 Ações disciplinares. A administração pública tem o dever legal de apurar todas as irregularidades de que tiver conhecimento. No caso dos servidores temporários, as apurações disciplinares devem ser feitas em sindicâncias administrativas que estão reguladas pela Lei 8.745/93 e, subsidiariamente, pela Lei 8.112/90. As penalidades podem chegar à extinção do contrato ou mesmo à proibição de fazer concurso público por até 5 anos. Devem-se observar, também, situações de acumulações ilegais, conforme previsto no art. 6 graus da Lei nº 8.745/93. Atenção! O canal apropriado para apresentar denúncia, sugestão, elogio, reclamação ou solicitação de providência ou de simplificação de serviços é o site Fala BR, plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação do Governo Federal. CD 1,09. 5. O recenseador. O recenseador é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de entrevistas com os moradores. Estando em contato direto com o público, ele representa o IBGE para a sociedade. A qualidade dos resultados que serão entregues para o país ao final da operação depende diretamente da qualidade do seu trabalho e do modo como se dedica às atividades em seu dia a dia. O trabalho do recenseador dentro de sua área de trabalho consiste em obter as informações junto aos moradores, atualizar os endereços dos domicílios e dos estabelecimentos. O recenseador contará com a supervisão de um agente censitário supervisor, ACS. O ACS lhe fornecerá as informações, o material necessário e seus instrumentos de trabalho, assim como lhe prestará orientação técnica e assistência permanente durante o período de realização da coleta de dados. É a ele que o recenseador deve se reportar sempre que encontrar alguma dificuldade. Nos municípios onde não houver ACS contratado, o recenseador se reportará ao agente censitário municipal, ACM. O bom desempenho do trabalho de coleta de dados está associado à maneira como o recenseador se dedicou ao treinamento e, consequentemente, ao domínio dos conceitos e dos procedimentos que serão utilizados no Censo Demográfico 2022. Atenção! Antes de iniciar a coleta de dados, o candidato a recenseador faz um bom treinamento, no qual se dedica à realização de todas as atividades propostas, procurando rever e exercitar os conteúdos e procedimentos.
Assim, você deve utilizar todos os recursos instrucionais disponíveis, esclarecendo suas dúvidas sempre que necessário. Por isso, é importante que o recenseador tenha um bom aproveitamento no momento de formação, uma vez que a escolha da área em que deseja trabalhar dependerá da sua classificação final na avaliação do treinamento. Essa área, chamada pelo IBGE de setor censitário, será o local de trabalho do recenseador, onde realizará a coleta de dados. Durante o trabalho de coleta de dados, o recenseador ficará lotado em um local físico sob responsabilidade do IBGE, chamado de posto de coleta. CD 1,09. 6. Posto de coleta e equipe. O posto de coleta é o local de trabalho criado temporariamente pelo IBGE para dar suporte à operação censitária. Nele, reúne-se a equipe encarregada do gerenciamento, da supervisão e da coleta de dados de uma determinada porção do território. Sempre que requisitado, o recenseador deverá comparecer ao posto de coleta para que o supervisor possa avaliar seu trabalho e corrigir possíveis falhas. Caso a supervisão indique a necessidade de corrigir algum dado coletado, o recenseador deverá retornar a campo. Resumidamente, o trabalho do recenseador consiste em percorrer o setor censitário sob sua responsabilidade, registrando todos os endereços de forma correta e realizando as entrevistas com os moradores. Nos setores onde há lista prévia, o recenseador também deve atualizar os endereços. Após a conclusão do trabalho, o recenseador deve, no menor tempo possível, dirigir-se ao posto de coleta e devolver o material de trabalho ao Instituto. 6,1. Quem é o Agente Censitário Supervisor, ACS? O Agente Censitário Supervisor, ACS, será a pessoa que supervisionará o trabalho de uma equipe de recenseadores, orientando e corrigindo falhas, assegurando, assim, a qualidade dos trabalhos. Em linhas gerais, buscará garantir que o Censo Demográfico 2022 se concretize com sucesso. O ACS exercerá as tarefas de supervisão da operação censitária, com atenção às questões técnicas e de informática, exercendo, quando necessário, tarefas administrativas, como renovação de contratos, avaliação de recenseadores, etc. Estará subordinado ao Agente Censitário Municipal, ACM. A função de supervisão serve de elo entre aqueles que coletam as informações, os recenseadores, e aqueles que gerenciam o posto de coleta, responsabilidade do ACM. Sua principal função é acompanhar, avaliar e, sobretudo, orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo. Assim, evitam-se erros no preenchimento dos questionários e falhas na cobertura do setor censitário, como a omissão de pessoas e domicílios. O ACM é quem irá orientá-lo na correta execução de seu trabalho. O ACS deve se reportar ao ACM sempre que houver qualquer dúvida ou problema que comprometa a realização de suas tarefas. Para que os ACS cumpram com tranquilidade suas funções, estas foram divididas em duas grandes frentes: o treinamento e a contratação dos recenseadores, o apoio ao recenseador e a supervisão do seu trabalho de coleta.